Meus amigos, a novela dos Correios acaba de ganhar mais um capítulo importante e cada episódio, sinceramente, é mais aterrorizante do que o anterior. Porque dessa vez, para tentar salvar o que restava de estatal, o governo tirou da presidência dos Correios um amigo pessoal do Lula, o churrasqueiro do Lula, um zero à esquerda frente aos Correios, e o governo colocou agora alguém de carreira na presidência dos Correios, um economista, que veio do Banco do Brasil. Para quê? Para resolver os problemas estruturais dos Correios? Infelizmente não, cara. Eles trocaram a administração somente para passar uma certa credibilidade para o mercado. Por quê? Porque eles estão babando por dinheiro. Eles querem um empréstimo aí na casa dos 20 bilhões de reais para fazer o que com esse dinheiro? Ninguém sabe ainda, a gente tem algumas desconfianças para onde é que esse dinheiro vai, mas na prática, essa estratégia de trocar a administração, ela não valeu de absolutamente nada. Por quê? Porque os bancos, meus amigos, analisaram a situação dos Correios, fizeram as contas e mesmo a companhia querendo pagar um juros absurdo, muito acima do mercado e dando como garantia o Tesouro Nacional, que na realidade o Tesouro Nacional traduza isso para garantia do bolso do brasileiro. Mesmo assim, os bancos olharam e falaram, cara, para esse buraco aí eu não quero colocar meu dinheiro não. Ou seja, essa estratégia foi de ralo e os Correios estão desesperados nesse momento. Por quê? Porque na mesa tem uma continha aí na bagatelinha de 6 bilhões de reais de prejuízos apenas em 2025. E sabe quem é que está pagando essa conta, né? Pois é o carteiro, é o atendente da agência, é o terceirizado que está ali na rua entregando caixa debaixo de sol. Para essa turma o recado é simples. Olha só, eu lamento, mas a gente está sem dinheiro. A gente já tentou de tudo, tentou pegar um empréstimo, mas a gente não conseguiu. E o que sobrou para essa galera foi exatamente isso, ó. Plano de demissão voluntária, 15 mil funcionários indo para o olho da rua, o tradicional vale de fim de ano, que eles chamam lá de Vale Peru, de R$ 2.500 por funcionário também babou, foi cancelado. E com isso os Correios vão economizar aí, ó, 1 bilhão e 700 milhões de reais cortando gente da folha, cortando o Vale Peru. Ou seja, para essa turma, para a massa do baixo escalão é corte, mas para o alto escalão continua tudo numa boa. A estatal continua torrando milhões e milhões de reais com publicidade para melhorar a imagem de quem? Da estatal? Não, do Lula, mantendo também contrato com agências ligadas a escândalos antigos, salário de diretor, indicação política, cargo comissionado, tá tudo em dia, tá tudo certinho. Ou seja, falência para o trabalhador, a turma que fez o L com força, e abundância para o marketing, para político. Pois é, e aí você junta tudo isso e começa a entender que esse roteiro, ele é um roteiro muito esquisito. A gente tem aqui, ó, rombo bilionário, empréstimo de 20 bi para tentar tapar o buraco aí que foi cancelado, bancos pedindo juro de agiota para topar o risco, plano de demissão voluntária empurrando milhares de funcionários para o olho da rua, benefício cortado. E agora, para completar a bomba, o Tribunal de Contas da União acaba de abrir uma auditoria pesada nas entranhas das contas dos Correios para descobrir de onde é que está vindo esse rombo, quem realmente errou, porque o governo Lula coloca essa conta, essa culpa aí nas costas do governo anterior. Então eles vão descobrir quem realmente gastou, quem maquiou o número, quem mandou fazer o quê. Ou seja, a gente, como cidadão brasileiro, a gente está muito interessado em saber quem é que está mentindo nessa história toda. E essa bomba já tem data para explodir, segundo o TCU. Em março de 2026, eles virão a público para fazer um anúncio dessas contas em pleno ano eleitoral, e não é mais um probleminha apenas de gestão. Isso aqui é uma bomba relógio econômica, fiscal e política, e tomara que eles levem isso adiante, que eles vão até o fim e esclareça isso pra gente, porque isso acaba batendo diretamente na nossa vida real. Você, por exemplo, que tem um e-commerce, você que é empreendedor, que vende no Mercado Livre, na Shopee, na loja própria, sabe muito bem que um atraso de encomenda significa cliente reclamando, cliente cancelando compra, é avaliação negativa, é dinheiro que deixa de entrar no caixa da sua empresa. Você que mora numa cidade pequena, por exemplo, e depende de uma agência dos Correios para tudo, cada corte de pessoal, cada PDV, cada agência esvaziada significa o quê? Significa fila maior, significa serviço de péssima qualidade, serviço mais lento. E você, pagador de imposto, você pode ter certeza que essa conta também vai bater na tua carteira em forma de mais dívida pública, mais imposto escondido no preço das coisas e frete mais caro em tudo que você compra. Então eu vou trazer essas e outras informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Fica comigo até o final, não saia no meio, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível. Você vai entender como tudo isso impacta diretamente na sua mesa, porque, cara, isso está empurrando o Brasil para cada vez mais perto de uma crise fiscal
ainda maior. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso vídeo, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início, você que já conhece o nosso trabalho. Eu sei que você já deixou o seu like antes mesmo do vídeo começar, não é verdade? Agora, se você esqueceu, essa é a sua hora. E se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não precisa dar like agora, segura sua mão, mas acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento desse vídeo aqui, alguma coisa agregou valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também para você ficar por dentro de tudo que acontece na economia do nosso país. Por uma política de valorização dos salários mínimos, com aumento real acima da inflação, dia 30 é Lula presidente, Goiás é Lula. Somos da Baixada Santista, fiéis e ciências sem fronteiras. Só o respeito aos estudantes. Defendemos os Correios. Somos todos Lula. Sou do Amazonas e contra a retirada de direitos. Para derrotar o governo Bolsonaro, vote Lula presidente. Somos do Acre, contra as queimadas. A favor dos povos originários. Contra o desmatamento. Para os Correios público de qualidade, somos Lula. Nós, trabalhadores de Correios de Rio Preto e região, estamos com Lula, em defesa do SUS. Por uma saúde pública e de qualidade para todos, é Lula no segundo turno. Para a criação e implementação dos programas de cultura nas escolas, Nós, trabalhadores de Lula, estamos contra a privatização. Pelo programa de cisternas no sertão, pelo Luz para Todos, os trabalhadores do Rio Grande do Norte e do Nordeste estão com Lula. Pela manutenção das empresas estatais contra as privatizações, nós que fazemos o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios aqui em Alagoas, votamos em Lula para presidente do país. Para que tenham saúde, educação e estejam livres da exploração do trabalho infantil, os trabalhadores do Correio de Uberaba e região votam Lula. Somos nordestinos. Contra as desigualdades sociais. Contra o racismo. Por isso, os trabalhadores de Correios da Bahia só votam 13. Somos Lula! Muito bem, meus amigos, vamos começar com essa matéria que saiu aqui na Veja. Diz que o Tesouro veta empréstimo de 20 bilhões de reais aos Correios devido aos juros altos. Os juros absurdo, né? Muito acima da média do mercado, linha de socorro negociada entre a estatal e um consórcio de bancos custaria 136% do CDI, pois é muito acima do que é pago aí normalmente, mas o Tesouro considerou a taxa alta demais. Vamos entender o que isso significa? Bom, o Tesouro Nacional informou pelo presidente dos Correios, Emanuel Rondon, de que recusaria um empréstimo de 20 bilhões de reais que a estatal negociava com um consórcio de bancos formado por Banco do Brasil, Citibank, BTG Pactual, ABC Brasil e Safra, ou seja, os Correios falaram, olha só, estou precisando de dinheiro. E um consórcio de banco foi lá e falou, tá beleza, a gente te empresta, mas só se você me pagar aqui, ó, 136% do CDI. Por que eles cobram uma taxa de juros tão acima do mercado, hein? Justamente por causa do risco. Os Correios estão quebrados, meu amigo. Os caras fecham com um rombo bilionário e não tem nenhum plano de salvação, nenhum plano de recuperação, nenhuma mudança estrutural. Quem é maluco de emprestar dinheiro para uma empresa como essa? Agora, quer o dinheiro emprestado? Vai ter que pagar o risco, os juros, e uns juros muito acima da média. Por quê? Porque o risco dos Correios também é um risco acima da média. Então, para os Correios, tá tudo bem, vai pagar aí, ó, equivalente a 20%, 20,4% ao ano, tá tudo certo, é dinheiro público, a gente não tá nem aí. Só que o Tesouro falou, cara, nananina não, eles consideraram a taxa alta demais e determinou que não aceitará nenhuma linha que cobre mais do que 120% do CDI, ou seja, cerca de 18% ao ano. Mesmo assim, é muito alto, mas é algo que já está aí precificado no mercado. E aí o Fernando Haddad ficou chateadinho com isso, mas os Correios tiraram a carta da manga, falaram o seguinte, então tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos passar um pouco mais de credibilidade para ver se os bancos emprestam pra gente com os juros aí ok, dentro do que o Tesouro Nacional dá ok aí pra gente pegar esse dinheiro emprestado. E qualquer carta na manga, eles decidiram demitir 15 mil funcionários em novo PDV, que é o Programa de Demissão Voluntária, que faz parte do plano de reestruturação da empresa, ou seja, colocando o trabalhador no orçamento. Qual que é o orçamento? É pé na bunda. A estatal já prevê que serão mais de 10 mil baixas agora em 2026 e 6 mil baixas em 2027. Já nessa outra matéria que saiu aqui no Globo, diz que os Correios aumentam o plano de demissão voluntária para 15 mil funcionários e também mudanças no plano de saúde. E a estatal também vai fazer uma revisão de 1.000 unidades deficitárias, ou seja, as agências que estão fechando no vermelho, eles estão aqui prevendo fechar essas agências. Abre aspas para o documento dos Correios. Trata-se de uma iniciativa totalmente voluntária, com condições atrativas e seguras para quem optar pela adesão.
pela demissão voluntária. E também o comunicado confirmou o adiamento para a partir de 2027 das contratações dos aprovados no concurso público realizado no final do ano passado. Ou seja, tem uma turma aí que está esperando ser chamado para trabalhar nos Correios, que passou no concurso público do ano passado. Pois é, bote suas barbas de molho, porque você só deve ser chamado a partir de 2027, quiçá trabalhar a partir de 2028. Vamos lá para o outro corte, o bônus natalino, que é o Vale Peru. Veja porque o bônus natalino foi cortado esse ano. Os Correios que deram Vale Peru de R$ 2.500 a carteiros e outros funcionários dos Correios em 2024, pois é, esse ano o Vale Peru vai ser outro. A empresa pagou um salário mínimo e meio em 2 parcelas no ano passado como parte de um acordo trabalhista, mas com a crise financeira que enfrenta, terá de deixar o Natal de 2025 passar em branco. Bom, meus amigos, vamos organizar esse caos em 3 pontos extremamente importantes para ficar claro aqui o tamanho do problema que está diante da nossa mesa nesse momento, antes da gente entrar na bomba do Tribunal de Contas da União. Porque os 3 pontos juntos, eles mostram uma coisa muito simples, que os Correios perderam a credibilidade financeira, estão desmontando a própria operação e jogando essa crise em cima das únicas pessoas que estão trabalhando nesse exato momento, que são os funcionários. O primeiro ponto é o caso do empréstimo que foi cancelado, porque o recado no mercado ele foi muito claro. Uma empresa saudável, ela está num lado da mesa, né? Tá aqui de frente para os bancos, ela vai discutir taxa, ela escolhe a melhor condição e ela vai tocar a sua vida. Os Correios, eles estão numa posição completamente diferente. Eles foram para o mercado dizendo na prática o seguinte: olha, a gente está quebrado, a gente precisa de 20 bilhões de reais, aí a gente topa pagar juros lá em cima e ainda a gente coloca o Tesouro Nacional como garantia. E mesmo assim, não saiu o negócio. E isso mostra que o mercado já precificou que o risco dos Correios é grande demais e que o governo já bateu no limite do aceitável. Não dá para assinar um empréstimo bilionário caro para uma empresa que só dá prejuízo e sem nenhum plano sério de mudança, sem nenhum plano de reestruturação. Acabou a fase do empurra a dívida e depois a gente vê. Daqui para frente é o seguinte: ou mexe na estrutura da empresa ou o buraco vai só aumentar. E aí vem o segundo ponto, que é o tal do plano de demissão voluntária, o PDV. No discurso oficial é muito bonito. Não, a gente vai reduzir aqui os custos, a gente vai tornar a empresa mais eficiente, a gente vai economizar aqui 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. Mas na prática é o Estado dizendo o seguinte: olha, eu não consigo mexer em contratos de peixe grande, eu não consigo enfrentar privilégios, eu não consigo bater de frente com o andar de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar gente. E o que eles estão fazendo não é um corte cirúrgico em uma área que está sobrando gente. Não, cara, isso aqui é corte em massa que pode jogar até 15 mil pessoas para fora em 2 anos. E isso desmonta a operação na ponta. Isso significa menos carteiro, menos atendente e menos gente em agência. Significa o quê? Significa serviço mais lento, mais falhas, mais atraso. Passa um recado também para dentro da companhia de que quando o calo aperta, quem paga a conta é sempre a base e, mesmo assim, não resolve o problema estrutural. Se a lógica de gestão continuar a mesma, a estatal vai continuar queimando dinheiro, só que agora com menos gente para segurar a bronca. E o terceiro ponto é o ponto que amarra o clímax inteiro. Pensa no cara que passou o ano inteiro trabalhando, entregando encomenda, segurando a agência lotada, tapando buraco porque falta pessoal e ouvindo o cliente reclamar o tempo todo. Chega em dezembro, a empresa anuncia um rombo bilionário, fala de crise, fala em PDV e corta exatamente o benefício que o trabalhador usava para fechar a conta no final do ano. E enquanto isso, ninguém fala em reduzir gasto com publicidade, ninguém fala em revisar contratos esquisitos, ninguém fala em cortar privilégios da alta cúpula e diminuir a estrutura política. Na prática, a mensagem é o quê? Para a base, meu amigo, aperto, vamos entubar nesses otários aqui. Agora, para o topo, não, para o topo é proteção. E agora, o que caiu como uma bomba foi essa auditoria do TCU nos Correios, prepara bomba relógio para Lula em 2026, devassa que técnicos da corte fazem na estatal a pedido da comissão do Senado, deve ficar pronta há poucos meses antes das eleições, e isso aqui vai expor, obviamente, a fragilidade do governo Lula, principalmente aqui, cara, porque tem muita coisa escondida por debaixo desse rombo dos Correios. E tomara que isso aqui vá para frente, que realmente
o TCU faça o seu trabalho e exponha pra gente, mostre pra gente o que está acontecendo nos Correios, porque não faz o menor sentido esses rombos, esses déficits bilionários nos Correios, principalmente a manobra que o Lula fez assim que ele assumiu em 2023, transformando o lucro que os Correios tiveram em 2022, ainda no governo Bolsonaro, em prejuízo. Eu vou te explicar. Nessa matéria aqui vai ficar muito claro. Ó, sob Lula, os Correios acumulam um prejuízo de 6 bilhões de reais em 2025 e aqui tem um gráfico muito importante. Vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Em 2017, 18, 19, 20, 21, os Correios tiveram lucro e principalmente aqui em 2021 teve um lucro recorde de 3 bilhões e 700 milhões de reais de superávit. E segundo o governo Lula, aqui em 2022 teve um prejuízo ainda no governo do Bolsonaro de 800 milhões de reais. E a partir daí, ó, só teve prejuízo, fechando agora em 2025 com um buraco acima dos 6 bilhões de reais, o que é um absurdo completo. Mas o que o TCU já está dizendo é o seguinte, ó, que tem alguma inconsistência aqui em 2022 e que sim, no governo do Bolsonaro de 2022, aqui também teve lucro. Só que por conta de uma maquiagem do governo Lula, eles estão apresentando como se tivesse dado um prejuízo. E é isso que o TCU vai colocar na ponta do lápis e vai mostrar pra gente lá em março de 2026. E não só isso, vai expor também o porquê que os Correios têm fechado com prejuízos absurdos, astronômicos, ano após ano. O que está acontecendo? É isso que a gente espera que o TCU mostre pra gente. Agora a gente vai olhar para o cenário maior, o rombo das estatais como um todo, porque os Correios, eles não são somente um ponto fora da curva. Eles são o símbolo mais escancarado de um problema que está se espalhando pelo setor inteiro, pelas estatais do governo. Os dados oficiais do Banco Central mostram que as estatais federais fecharam de janeiro a outubro de 2025 com um déficit, com um rombo, com um prejuízo na casa dos 6,4 bilhões de reais, o maior saldo negativo da série histórica. E esse rombo é 40% maior do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, enquanto o governo está falando aí de responsabilidade fiscal, de meta de resultado primário, em arcabouço fiscal, na prática, as empresas que ele controla diretamente, elas estão gastando muito mais do que arrecadam. E quem é que está puxando esse resultado mais para baixo ainda? Exatamente os Correios, que sozinho acumularam algo em torno de 6 bilhões de reais em prejuízo até setembro de 2025, com uma queda de quase 13, que número interessante, né? De 13% na arrecadação, na sua receita e uma explosão de despesas administrativas. Quanto mais rombo em estatal, maior a pressão por imposto, por tarifa e por corte em serviços essenciais. Porque não existe almoço grátis. O buraco dos Correios, ele não fica somente lá nos Correios. Ele aparece aonde? Na dívida pública, na taxa de juros, que não cai de jeito nenhum, na falta de espaço no orçamento para a saúde, para a educação, para investimento. E é por isso que essa auditoria do TCU não é um detalhe técnico, é o ponto de encontro entre a crise de uma empresa e a crise de um modelo inteiro, é o modelo desse atual governo que está tocando o nosso país. E se esse relatório do Tribunal de Contas da União confirmar o que os números já sugerem, que houve má gestão, decisões temerárias, manipulação de resultado para jogar a culpa no governo anterior, isso pode virar munição não somente para a oposição no Congresso, mas também para um debate muito mais profundo. O debate sobre o papel das estatais no Brasil. Porque vamos ser sinceros, meu amigo, não faz o menor sentido o país manter uma série de estatais, uma estrutura gigantesca de empresas públicas, se na prática elas viram cabide de emprego para grupo político. E no fim das contas, uma máquina de gerar déficit que vai ser pago com o imposto de quem nunca recebeu absolutamente nada em troca. Os Correios hoje são um retrato perfeito disso, uma empresa que já deu lucro no passado, que poderia ter sido preparada para ser competitiva, modernizada ou até mesmo privatizada com responsabilidade e que foi transformada em uma bomba fiscal, uma bomba política, uma bomba social e tudo isso ao mesmo tempo. Então o recado que eu quero deixar aqui nesse bate-papo de hoje é o seguinte: a crise dos Correios não é azar, não é uma fase ruim, não é culpa do mercado, não é de taxa da blusinha ou qualquer outra desculpa esfarrapada. A crise dos Correios, ela é consequência direta de um modelo de Estado que se recusa a tratar a empresa pública como empresa, com metas, com responsabilidade, com transparência, e insiste em usar estatal como extensão de projeto político. E se nada mudar, esse roteiro vai continuar se repetindo. Hoje é os Correios, amanhã pode ser outra estatal e depois é mais imposto, mais dívida,
mais aperto no bolso de quem trabalha e quem produz nesse país. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, eu trouxe algumas informações, eu dei o start. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo aqui no campo dos comentários. Deixa aqui a sua opinião, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você é a favor ou não da privatização dos Correios? Eu vou dar a minha opinião. Eu sou totalmente a favor da privatização de qualquer empresa estatal. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, que é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.